Qual a razão de se fazer arte figurativa hoje em dia? O registro da realidade é rico de marcas que podem ser copiadas para o campo da ilusão, isto é, a tela, o papel, o metal. Adicionalmente, a plasticidade dos materiais empregados permitem uma poligrafia estética, conduzindo o trabalho entre essas duas variáveis, as marcas copiadas da realidade para o papel e a dinâmica de aproveitamento dos materiais utilizados. Essa dinâmica vai desde como a tinta corre pelo papel até como são aproveitados os registros brancos não cobertos pela tinta, no caso como será visto aqui enquanto pinto este autorretrato. Mas há diversas possibilidades dinâmicas, como a performance de combinação de cores. Aqui vou utilizar um verde e um laranja intenso para fazer as cores terras de tom de pele. Há diversos outros jeitos de fazer isso, mas usar duas cores secundárias foi o jeito mais direto que encontrei para simplificar a questão da paleta de cores e do espectro de verossimilhança das cores da paleta para com a realidade. Copiar a realidade foi, é e sempre será um trabalho de síntese. Por mais complexidade que possa se dar a uma elaboração representativa, ela será uma diminuição e não uma ampliação da realidade. As coisas não são como são. Há uma interpretação do artista e essa interpretação mudou e muda com o tempo. Se dispor a ser um desses sensores de sensibilidade e registro do tempo, ser um desses índices de interpretação da realidade, é algo que justifica uma vida. Isso porque acredito que todos nós vivamos sobre as mesmas vibrações de uma época. É impensável que se todos pintassem, todos os quadros seriam diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, todos revelariam uma certeza energética de sua época. No Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, mostraram recentemente, há cerca de alguns anos atrás, as pinturas de temática social trabalhista do fim do século XIX nos Estados Unidos. A mesma, a mesma pincelada curta de Van Gogh estava naquelas pinturas de colorido impressionista solar, entre artistas que não se conheciam. É incrível como é possível se comunicar com artistas do passado e do presente, basta se esforçar. Há semelhanças entre os retratos de de Kooning e Sutini, entre Gauguin e Pansetti, de Almeida Júnior e Guignard, até entre Flávio de Carvalho e Francis Bacon. Eu tenho muita dificuldade de encontrar uma singularidade, porque não é de minha época a busca por uma interpretação muito exaustiva da realidade. Vejo que tenho o olhar do biólogo, do arquiteto. Isso já seria ótimo, pois me vejo com todas as minhas incapacidades de absorção da realidade que não vejo nesses profissionais. Já fiz curso de arte realista e não me adaptei, apesar de ter aprendido bastante. O que gosto de fazer é capturar o jeitão da imagem e observar o que emana disso. Há desafios por se percorrer, como fazer naturezas mortas para incrementar o domínio da representação de volumes. Mas por que dominar isso hoje em dia é importante? Bem, primeiro, porque é importante para mim. Um quadro é, antes de tudo, um repositório de delicadezas. Este repositório de delicadezas é um patrimônio imaterial que circula por quem usufrui de uma obra de arte. Um registro artístico do século XVII é algo que está, nitidamente, carregado das certezas de sua época e da impossibilidade energética de fazer algo semelhante no tempo atual. Então, como entender o que pode ser feito no tempo atual? Vejo, realmente, as artes como pontes energéticas entre pessoas. Vejo que os sentidos literários que se podem dar às representações figurativas certamente são válidos, mas que a arte de representar pela observação da realidade não corresponde a essas expectativas, pois é uma arte de contemplação e, como tal, ela entra nas vicissitudes justamente das incidências plásticas somadas às marcas da realidade que sugerem toda a composição da imagem. Capturar as marcas da realidade, como o contorno de uma garrafa, a papada de um retrato ou uma camisa sobre uma cadeira, são permissões de reflexão formal, isto é, da gênese da forma, da representação da forma. A arte de observação, para mim, não tem significado. Tem sentido e o sentido de ser sublime deve ser alcançado.
Poucos são os artistas mal-sucedidos na minha opinião. A maioria deles, consagrados nas artes, alcançam níveis de transmissão de sua humanidade que superam as expectativas. As artes, hoje, são um mundo. Escolher o que pesquisar nas artes define seu percurso, sua trilha e o tipo de luz que se encontra no fim do túnel no qual se meteu. Há artes conceituais, performáticas, abstratas, videoarte, web art, NFTs, instalações e todo tipo de tema que manifesta preocupações com a maneira que se vive e se contribui com o mundo. Estabelecer comunicação consensível entre si e transmiti-lo às outras pessoas, vejo que é um jeito de se estabelecer enquanto ser humano diferenciado. Mas isso não é o bastante. O interessante é ser diferenciado por sua prática, não por sua origem ou condição de trabalho. A ideia é ser mais um do povo que resolveu investigar as formas e os sentimentos na manifestação da representação das formas. Não sei exatamente o que constitui ser uma pessoa do povo. O que quero dizer, talvez, é que não me visto da personalidade do artista. Apenas sou uma pessoa que pinta. Deixo o brilho para minhas obras e, ainda assim, quase que rezo para que esse brilho seja intenso e relevante. Se eu for falar de formigas, talvez eu me torne monótono por apenas falar de formigas, como elas se alimentam, como se reproduzem, como constroem suas casas e suas funções de hierarquia. Falar de artes figurativas de observação é igualmente restrito. Não há muito por que se olhar para fora da janela, pois o universo que isso embute é extraordinário. Com composições a partir de garrafinhas, Morandi fez uma obra. Ele não estudou as garrafas, mas a luz. E a história recente é tão rica de desenvolvimentos a miúdes e miúdos, que essa riqueza de conhecimento traz uma grande interrogação ao pintor. Mas o que pintar? Eu já quis pintar o Brasil, mas por que querer essa marca da paixão por seu país, de dimensões imperiais? Já quis pintar o estado de São Paulo ou só seu litoral. No norte e no sul de uma cidade litorânea, as luzes são bem distintas. Capturar isso seria formidável. Atualmente, me surgem oportunidades de pintar encantos aqui e acolá, do qual me proponho apenas, entre aspas, a pintar bons quadros. E sofro, sofro, sofro. As paisagens mais recentes são do Rio de Janeiro. Fui com uma paleta naturalista. Me abstive das cores psicodélicas inventadas por mim. Eu queria aumentar a incidência de marcas da realidade em minhas observações plásticas. Aquilo tudo não é que era muito novo para mim, mas de repente tudo se tornava extremamente mais simples do que eu imaginava até então. Não eram necessárias camadas e mais camadas de tinta, mas apenas o desenho inicial e duas camadas de tinta, quase como estou fazendo neste retrato. Cada exercício pictórico é único. Se eu faço 4 retratos num dia e apenas um fica bom, eu devia me dar por muito satisfeito e rasgar aqueles que ficaram ruins. Então, escolher ser pintor hoje em dia é praticar uma habilidade muito específica do campo das artes. Pode se justificar, pode não se justificar. Eu acredito que no futuro a humanidade volte a se interessar pela plasticidade humana nas artes da representação. A arte dos degenerados, organizada por um salão nazista, dizia que os artistas pregavam um mundo onde todos fossem fisicamente degenerados. Essa cacetada doeu forte na humanidade, e embora soubéssemos que aquilo fosse um absurdo, na maioria os artistas deixaram, por diversas razões, mas também por essa, deixaram de se interessar pelo desprendimento humano da forma. Não sei se no futuro o espírito de Sutini voltará a prevalecer sobre a humanidade, mas sigo fazendo meus estudos para tentar entender quando deixarei de representar a realidade, quase como um biólogo, para entrar no campo interessante dos acontecimentos plásticos, que é a subversão da forma, de Flávio de Carvalho, Francis Bacon ou de Kooning. Me frustro muito não ser como eles, mas, ao mesmo tempo, fico feliz de realizar aquilo que sou.
Talvez eu precise mergulhar fundo na concepção de ideia do que é ser artista para fazer mais do que uma simples pessoa do povo pode fazer. Talvez eu precise mesmo pensar que ser artista é alcançar algo especial ainda que apenas para si, que não sou um filtro sensível da sociedade atual, mas que, pelo contrário, tenho habilidades que podem se manifestar unicamente em mim, se comunicar com os feitos de artistas de outras épocas e lugares, e nisso maravilhar multidões. Meu sonho é fazer exposições que dobrem filas em quarteirões, que façam as pessoas chorarem de alegria, que me façam ver o tempo como uma oportunidade única de aproveitar a vida ao máximo. Se cada um pudesse construir a própria estrada, eu gostaria de construir uma estrada para casa. E esse caminho seria a única coisa, ou melhor dizendo, a que me dá mais prazer. E viver nesse caminho seria extremamente gratificante. Ainda não encontrei essa estrada, mas me orgulho de todas as tentativas, treinos e indícios de que essa engenharia celeste está se aproximando de mim.